Boa noite a todos. Que Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, derrame sobre todos nós as suas luzes de bênçãos e de paz. Nós vamos falar hoje um tema, o direito de escolha. Vamos falar sobre livre-arbítrio. Livre-arbítrio, determinismo. O tema envolve esse assunto. Nós falamos em palestra recente sobre o livre-arbítrio, mas muito superficialmente, quando nós falamos sobre as escolhas no planejamento reencarnatório. Só que nós vamos falar hoje do livre-arbítrio, do uso que a gente faz, que a gente se utiliza no curso da vida. Qual é a atribuição de responsabilidade, a atribuição de o efeito que repercute em nós, né, essa possibilidade de escolha. A doutrina espírita, ela nos fala que todos nós fomos criados espíritos simples e ignorantes. Simples, sem complexidade. Ignorantes, no sentido de desprovidos de conhecimento. Então, nós éramos uma gaveta vazia, um livro a ser escrito. Né? E todos nós iniciamos essa caminhada evolutiva, como dissemos, no sentido, na direção da perfeição relativa. Todos nós. Não há privilégios. Nenhum de nós, nem aqueles que são considerados santos, anjos, nenhum deles. Não houve esse privilégio. A justiça divina não permeia essa possibilidade. Porquanto é conquista. Né? Muito bem. Como nós nascemos desprovidos de tudo, nós iniciamos a caminhada evolutiva nesse intercâmbio através do corpo físico, do campo terreno, ou em qualquer outra constituição planetária. Tá? Isso é instinto. Sempre obedecendo o critério de se acomodar num planeta de início de caminhada evolutiva, também, normalmente um planeta primitivo, onde nós vamos fazer os primeiros experimentos na vida, né? Sempre tendo junto a nós orientadores que vão nos fornecer, vão nos qualificar, vão nos capacitar os valores intelectuais. É para isso a reencarnação, como já dissemos, fazer esse intercâmbio, que através do acúmulo e obtenção de valores intelectuais, vamos transferindo-nos esses valores para que eles se tornem em nós o discernimento e a razão. Essa é o primordial, é a caminhada. Indistintamente, é proporcionada a todos nós, que quando fomos criados. Né? Nessa elaboração do espírito, antes, em etapas transadas, nós, ao longo da nossa elaboração, antes de nos tornarmos espíritos, antes de nos tornarmos individualidades, nós fomos trabalhados nos reinos para que a gente obtivesse alguns valores. Especificamente no reino animal, onde nós obtivemos a capacidade do instinto. E ele vai ser, para nós, no início de caminhada evolutiva, já como espírito, o nosso referencial. Será o nosso aporte para a gente iniciar a caminhada na conquista de valores. Ele vai ser o nosso guia. É ele que vai nos conduzir, esse instinto. Né? Como dissemos,
obtivemos ele na elaboração do espírito, tá? No reino animal. Ocorre que há uma grande diferença do instinto que nós vamos utilizar, desde que nós aprendemos naquele próprio reino, do instinto utilizado pelos animais. Os animais, eles utilizam o instinto gradativo dentro da sua escala de reino, desde o animal menos evoluído até o mais evoluído nessa escala evolutiva dentro do próprio reino. Eles utilizam esse instinto e alguns animais dentro dessa escala nos parecem tão inteligentes que parece que eles resolvem as coisas, mas não é verdade. Os animais, eles não têm essa capacidade de utilizar a razão, porque o pensamento deles é segmentado, ele não é como o atributo que nós temos. Eles não têm essa capacidade reflexiva, eles agem por um instinto, verdadeiramente. Nas suas iniciativas, na sua forma de conduta, dentro do ambiente que ele está, ele age por conta disso. Se ele está com fome, tem a caça próximo, o instinto vai fazer com que, o instinto de conservação vai fazer com que ele vá até a caça e faça dela proveito. No campo da sexualidade, também. Eles só vão manifestar interesse quando a parceira, no caso, né, a fêmea do seu ambiente, manifestar aquilo que é chamado cio, né, manifestar e emanar, através dos seus hormônios, a solicitação. Porquanto, passado aquele período, eles não têm essa busca, essa procura, eles não raciocinam em relação a isso. Então, esse é o instinto utilizado pelo animal. No espírito, na caminhada evolutiva, ele vai se utilizar dessa ferramenta para utilizar no campo da conservação, o instinto da conservação, e à medida que ele vai fazendo intercâmbio com o ambiente que ele está encarnando e reencarnando sucessivas vezes, ele vai melhorando a sua qualidade intelectual, que vai fazendo com que ele raciocine sobre aquilo que ele tem que agir, deixando de lado muitas vezes o instinto. Mas o instinto é um roteiro seguro que nos acompanha até os dias de hoje. Então, a importância dele. Mas, já com uma outra conotação, eles nos dão um referencial, mas colocamos sempre no crivo, passamos pelo crivo da razão, pelos valores que nós acumulamos. Vamos raciocinar sobre aquilo que vamos agir. Então, é isso que nos coloca e nos diferencia do reino animal. Porque o reino hominal, onde o espírito permeia sua caminhada, é onde ele tem a condição de elaborar, de forjar os seus valores intelectuais, por conseguinte, os seus valores morais. Então, nessa caminhada, à medida que o espírito vai fazendo uso da inteligência, e quanto mais ele se aprofunda, mais ele conquista valores da inteligência, mais ele vai se desprovendo e se libertando do instinto, como também vai adentrando numa outra lei que possibilita ao espírito encarnado, quando está encarnado e mesmo desencarnado, que possibilite a ele utilizar de escolha, que é chamado o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é a capacidade que tem de utilização do espírito por decidir aquilo que lhe é mais conveniente, que lhe é melhor, que lhe é benfazejo, segundo a sua reflexão,
segundo a sua análise, de acordo com os seus parâmetros intelectuais. Basta que o espírito tenha um pouco de inteligência, ele já começa a fazer uso do livre-arbítrio. Mas junto com o livre-arbítrio, esse atributo, vem também uma premiação, né? Já que você tem o direito de utilizar, vai ser premiado com a responsabilidade pela sua escolha. Então, a cada momento, a cada situação, a cada experiência que o espírito vive, ele passa a se tornar responsável pela atitude que escolheu. Pela atitude que determinou que era melhor ou pior. Né? E aí começam os grandes problemas do homem. Ou, se preferirem, do espírito. Porque nós havemos de considerar que homem, enquanto encarnado, por um período pequeno, e quando na maioria do seu tempo ele está na erraticidade, ele é a sua constituição. Que nós somos espíritos e estamos temporariamente nesta forma. Né? Eis que esse livre-arbítrio, que atribui responsabilidade na atitude do espírito, passa a ser, poderíamos dizer, uma faca de dois gumes. Enquanto é bom você decidir aquilo que você quer, o peso da responsabilidade, muitas vezes, é desanimador. Porque, ao início de caminhada, no início de processo de valores intelectuais, ainda não temos bem elaborado e bem constituído em nós o discernimento tão arrazoado que nos dê condição de obtenção de grandes valores morais. E é onde o espírito erra. Na maioria das vezes, ele erra nas suas escolhas. Né? Mas esse não é o grande problema. Pelo contrário, errar é até bom para o espírito. Porque é uma oportunidade reflexiva. É uma oportunidade que, quando ele tiver que passar pela experiência da consequência daquela escolha errada, é o momento que ele vai fazer reflexão. Olha, estou experimentando isso porque eu fiz aquilo. Se não lembramos, enquanto encarnados, quando estamos desencarnados na erraticidade, temos acesso a essas memórias. Então, sabemos exatamente por que passamos por isso e por aquilo no plano terreno. Como dissemos naquela oportunidade, no planejamento reencarnatório, isso acontece. Mas no retorno, na reflexão, também acontece. A gente vai analisar por que passou por tanto sofrimento. Então, falamos do instinto, que a gente utiliza ele. Instintivamente, quando a gente sofre, a gente sabe que em alguma coisa nós erramos. Instintivamente, nós temos isso conosco. Se passamos por um sofrimento, passado aquele dissabor, aquele momento daquela emoção exorbitante que nos tira muitas vezes a razão, passado aquele momento, a gente começa a analisar e fala, puxa vida, eu fiz alguma coisa, ou, na pior das hipóteses, a gente se faz de desentendido e pergunta, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Mas a gente sabe que fez. Pode não saber o que, mas a gente tem certeza que fez. Né? Então, essa é uma das grandes propriedades do livre-arbítrio. É nos dar condição de escolha. Tá? Isso é bom, porque à medida que nós evoluímos o nosso processo intelectual e moral, nossas escolhas passam a ser melhores, mais oportunas, aí passam a nos favorecer e não nos prejudicar. Mas enquanto isso não acontece, temos que amassar muito barro, né? Passar por uma estrada penosa, muitas vezes. A lei, ela é simples, ela é prática. Quando a gente passa pelas experiências na vida,
muitas pessoas em muitas religiões julgam, colocam a isso como se todos os acontecimentos da nossa vida tivessem já determinados por Deus. Assim como a inteligência também. Muitas religiões ainda questionam isso. Acham que Deus pega lá, cria o espírito e pinça uma quantidade de inteligência e lança para a criatura. Se fosse assim, não haveria justiça. Esse é o primeiro ponto. Né? Porque se para um vê uma proporção maior, com chance de errar menos, para outro vê uma proporção menor, não seria justo. Então Deus não seria tão justo. Então não é assim. Né? Mas a questão toda é o pós-erro em relação às nossas escolhas. O determinismo está não nas diretrizes de nossas vidas, mas o determinismo está naquilo, na necessidade que nós temos de experimentar pelaquilo que erramos. Então, a lei de causa e efeito é o determinismo da lei de Deus. A lei é assim para todos. Errou, teremos que pagar, teremos que experimentar o sofrimento, a dor, a angústia por conta disso. Né? Muitos espíritos, e a gente tem muitas experiências dessa e muita leitura dessa na própria coletânea dos 5 livros da doutrina espírita, O Céu e o Inferno principalmente, ele fala de muitos casos de espíritos que chegam lá e ficam assim, como que surpresos. Nossa, como é que eu fiz uma conta tão alta? Como errei tanto? Né? Pela oportunidade de escolha. E aí ficam preocupados em relação àquilo que fizeram, pela consequência daquilo que terá que experimentar. Porquanto a doutrina espírita então nos fala que temos que fazer as nossas reflexões enquanto estamos em curso com a vida. Assim como Jesus nos ensinava isso. Enquanto nós estamos em curso com a vida, nós temos que fazer as reflexões do mal que nós fizemos, do prejuízo que causamos ao nosso semelhante, das dores que lançamos sobre eles. Enquanto nós estamos no curso da vida, nós analisamos isso, temos uma grande chance de aqui mesmo buscarmos essa reparação, esse aprimoramento. Muitos se arrependem pelo que fazem. Mas muitos também, dentro do contexto desse arrependimento, se lançam em conceitos das religiões formulados pelos homens, né? Atribuem a Deus, mas são formulados pelos homens, e se firmam nesses conceitos para considerar os seus erros justificados. Muitos acham que o arrependimento basta por si só. Errou, se arrepende. Eles se auto-conceituam que o arrependimento já foi suficiente e necessário para sumir aquilo. Muitas vezes ele acontece agregado, associado, e acontecia isso muito no passado, nos primórdios da evolução. O homem buscava Deus nas suas preces, né? Quando o homem aprendeu e conheceu a Deus, buscava Deus nas suas preces, arrependendo-se profundamente daquilo que fizera de errado. E a gente sabe hoje na doutrina espírita que a prece, ela nos provoca um sufrágio tão eloquente, tão grandioso, que a gente se sente sem o peso da responsabilidade. Então, muitas religiões, por essa sensação dos homens, deturparam os conceitos e formularam como leis. Isso está na Bíblia, está no Bhagavad Gita, está no livro dos tibetanos dos mortos, está em muitas obras religiosas que os senhores façam ideia. Toda obra religiosa está lá,
que o Espírito se arrependeu e passou por esse... Dentro da própria Igreja Católica, nós tivemos uma situação envolvendo isso. E ainda esse processo não acontecia de coração. Homens poderosos se arrependiam, entre aspas, do que tinham feito de mal, iam lá, porque eram poderosos, pagavam a igreja para que tivesse a indulgência dos seus pecados. E saíam de lá livres. Olha, eu vou numa balada hoje, toma aqui mais um pouquinho para os erros que eu vou cometer já nessa noite. Já pagava adiantado. Isso causou revolta em Martinho Lutero, que foi o fundador do protestantismo. Exatamente por isso. Por essa comercialização de indulgência que não fazia jus, não cabia no conceito de nossas inteligências. Então, o homem não pode agir por conveniência. Minha inteligência não pode ir em busca de uma lei que me favoreça, para me deixar feliz. Porque não é isso que vai provocar a minha libertação. Por isso que a doutrina espírita veio esclarecer em relação a isso. Veio nos dizer que o arrependimento é sim o primeiro passo, desde que seja de coração, seja aqui ou lá na erraticidade. Muito melhor que seja aqui. Mas esse é o primeiro passo. O segundo está na expiação. É passar pelo sofrimento que houvera feito a alguém. Ou sofrer na mesma proporção. E o terceiro passo seria a reparação. O que é a reparação? É fazer o bem àquela criatura de modo que ela não sinta mais aquele mau sentimento, aquele ódio, aquele desamor pelaquilo que houvera feito. Então, ela fala de arrependimento, expiação e reparação. Aí muitos têm essa expiação como uma pena de talião embutida na lei de Deus. E não é verdade. E não é verdade. Pena de talião, só recordando aos senhores, é algo que veio lá do antigo reino da Mesopotâmia, lá, que os caras criaram as leis em que eram para exatamente isso, a pessoa passar por aquele sofrimento. Vocês terem uma ideia, uma das cláusulas da lei dizia o seguinte: se aquele cara, ele é construtor, ele faz uma casa para uma família morar, para um homem morar, se ele não se esforça, se ele não se empenha para fazer algo que seja realmente confiável para aquele homem morar, se a casa cair e o homem morrer, ele será morto. Era essa a lei lá antiga. E aí o que aconteceu? Essa lei, ela veio sendo passada de tempos em tempos e veio cair na mão dos hebreus, na mão de Moisés. Né? A tal chamada pena de talião veio cair na mão de Moisés. Só que foi numa época em que Moisés havia libertado os hebreus, que futuramente foram chamados judeus, havia libertado do jugo dos egípcios, há 400 anos de escravidão. Então ele veio, pegou esse povo, levou 40 anos atravessando o deserto. Quando chegou na nova morada, chegou ali, ele se tornou legislador daquele povo por conta
da confiança que eles depositaram nessa libertação. E ele, como legislador e um bom médium que era, recebeu lá da sarça pegando fogo os 10 mandamentos. Só que quando ele apresentou os 10 mandamentos lá, que estava lá, não matarás, não roubarás, tudo isso, todos aqueles que a gente conhece lá do catecismo, lá de infância, que a gente aprendeu. Quando apresentaram esses 10 mandamentos, alguém perguntou a ele, mas se a pessoa matar, aí tinha que ter uma segunda lei para resolver essa situação. Até o não faça isso, ok, todo mundo entendeu. Mas se alguém fizer, como será? Qual será o julgamento? Aí volta a lei, a pena de talião. Por isso que ele foi obrigado a colocar dentro do livro lá que ele catalogou, todas as leis, uma chamada Deuteronômio, que seria a segunda lei. Fazer pagar com justiça do mesmo modo que houvera feito sofrer. Na lei de causa e efeito que a doutrina espírita nos mostra, nos revela, é diferente disso. E algumas religiões falam que todos temos que sofrer igual. Não, não temos que sofrer igual. Não temos que sofrer igual, por conseguinte, que depende muito de nós, de como nós queremos nos reabilitar perante o erro que cometemos. Depende muito de nós. Então, a doutrina espírita vem nos falar que não é porque o espírito tem o instinto do assassínio, que ele vai ter que ser assassinado. Porquanto muitas vezes alguém vai experimentar isso, mas para que ele tome conhecimento, porque muitas vezes, se for pago dessa mesma forma, na mesma moeda, às vezes o espírito nem percebe e nem dá valor àquilo. Então a doutrina espírita coloca dessa forma, que a criatura, por exemplo, ele tinha esse instinto de assassínio, matou, ele tem um desdém e uma perversidade muito grande com os homens. Um dia, ele retorna ao plano espiritual e se conscientiza de que errou. É o arrependimento. É passar pelo crivo da consciência. E a consciência é exatamente o quê? Aquilo que nós já falamos na outra palestra. A consciência é aquilo que nós acumulamos de patrimônio moral por conta da inteligência que criou o discernimento e a razão para nós, que nos faz avaliar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Então, a partir desse momento que passa pela consciência do ser, olha, eu errei, então não foi o arrependimento, o primeiro passo. Não adianta ele espiar da mesma forma, ele vem numa encarnação, chega aqui, ele é assassinado. O que ele vai aprender? Que valor que ele vai dar à vida se de repente ele nem percebe que ele desencarnou? Mas se ele, por exemplo, vir como uma mãe e perde um filho pequeno, por exemplo, ela vai chorar tanto pela vida, vai sofrer tanto, é um sofrimento tão grande e doloroso, que é um choque para o espírito. Muitas vezes é necessário que o espírito tenha um choque, nos diz a doutrina espírita, um abalo para que ele desperte. Então o sofrimento não é castigo, é experiência. Vem nos falar a doutrina espírita. Aquele espírito que desencarnou pode ser algum espírito voluntário que se propôs a vir para ajudar aquele espírito que precisava dessa experiência. Pode ser um espírito que se suicidou e tinha tempo ainda necessário de vida, na qual ele precisa queimar, gastar aquele fluido vital que ainda restou. Pode ser várias coisas. Então, eles são utilizados para aproveitamento da lei.
Enquanto você repara na forma que você precisa, você vai cooperar com aquele que precisa reconhecer o valor da vida. E reconhece. E reconhece. No campo terreno, as pessoas que passam uma experiência dessa, passam a enxergar a vida com outros olhos. Passam a enxergar Deus e a sua lei com uma plenitude tão grande, quando deveria ser ao contrário, né? O pessoal imagina, fala assim, a pessoa vai se rebelar contra Deus por ter provocado isso em sua vida. E não é. A experiência, o exercício disso na vida nos mostra exatamente o contrário. A grandeza de valores que o Espírito absorve quando entende a lei. Então, o mau uso do livre-arbítrio, que provoca o erro, não é motivo para rebeldia, para medo daquilo que será necessário. Falávamos da lei da pena de talião. Jesus, em relação a isso, ele disse exatamente o seguinte: tende ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai ao mal. Aquele que te ofender num lado da face, oferece a outra. Aquele que te pedir que caminhe com ele 1000 passos, dê 2000 junto a ele. Quando a gente ouve falar assim, esse não resistai ao mal, parece que Jesus está falando assim, não adianta resistir, se entrega. Né? Não é assim, imagina, um homem e uma mulher, serve para os dois, tá? Tanto de um lado como do outro. Um sensualiza o outro. Se você não resistir a ele, você cede. Não é assim? Mas não é nessa forma que Jesus fala. Quando ele fala não resistai ao mal e proporciona o bem, ele está mostrando o seguinte, que o mal, ele é exatamente forte para aqueles que são fracos. Então é preciso o quê? Que você se prepare, que você tenha a inteligência, o raciocínio, os valores, para discernir que aquilo é uma armadilha. Então não resistai ao mal, não lute contra o mal, seja melhor que ele. Conheça o bem. É o quanto necessita para você vencer o mal. Quando a doutrina espírita fala que é necessário que nós tenhamos força, tenhamos coragem para resistir aos arrastamentos, é porque esses arrastamentos estão intrínsecos em nós. Porque é conta de nossas experiências cansadas que nós tivemos ali as nossas situações, os nossos envolvimentos. Por exemplo, a pessoa que faz uso da droga, da drogadição. Ele é um viciado. Ele condiciona o seu perispírito a isso. Um dia ele quer despertar a isso, ele quer parar com isso, nem que seja lá na erraticidade que ele tome consciência disso. Então ele vai planejar a sua reencarnação. Onde ele tem que vir para provar que ele vence, que ele é superior a esse mal, ele tem que vir num habitat, num ambiente em que tem exatamente isso. Para ele se mostrar forte, ele se mostrar digno de vencer ao arrastamento do mal. Se ele sucumbir, é porque ele não aprendeu. Mas não é motivo de desespero. Errou, mas o erro ainda não nos serviu de lição. Ainda não nos passou o aprendizado que precisamos. E nós, espíritos em evolução, somos assim. Erramos, acertamos, erramos. E vamos indo, descobrindo em nós aquilo que ainda é o nosso calcanhar de Aquiles. Aquilo que ainda nos pesa. Aquilo que ainda não vencemos. Porquanto aquilo que já vencemos, esquece. Não vamos errar mais, tenha certeza. Porque o Espírito não retrograda.
Aquilo que ele aprende já é lição garantida. Pode vir outra experiência, porque ele não vai cair. Não vai cair nesse erro. Então ele resiste. Agora, aquilo que nós não vencemos ainda, que não resistimos ao mal, porque não aprendemos o que é o bem na face daquele problema, por isso que Jesus diz que aquele que te ofender, oferece uma face, te oferece a outra. A outra é se nós tivermos provimento disso em nós, tivermos inteligência para raciocinar, tivermos valores morais por conta do discernimento que já temos. Se não tivermos, não temos o que oferecer. Por conta disso. O uso do livre-arbítrio é a responsabilidade que nós adotamos por conta de nos fazermos inteligentes. Né? Se a gente fica quietinho no canto lá e fala assim, não, essa aqui eu vou passar. Tem que escolher, tomar uma decisão sobre isso. Você olha assim e fala, não estou preparado. Essa eu vou passar. Melhor passar do que escolher errado. Mas nós não, temos a soberba em nós, o orgulho, a vaidade, porque vivemos num mundo de sensações que nos provoca isso. Nós nunca queremos ficar por baixo, então não resistimos ao mal. Ele nos contagia. Então, isso é apenas uma reflexão da responsabilidade que nos provoca o livre-arbítrio, da qual nós temos que nos preparar gradativamente em curso da vida, né? Quando a gente toma conhecimento disso, a gente passa a enxergar de forma melhor, passa a não ver como um adversário que vai nos facultar uma possibilidade, mas vai nos ter uma cobrança muito pesarosa. Pelo contrário, quando nós tomamos conhecimento disso, nós nos provemos de cautela, de disciplina em relação às nossas coisas, às nossas atitudes, em relação ao ambiente que nós vivemos, às pessoas que convivemos. Né? Então, desse conhecimento, dessa necessidade, dessa busca que temos que nos conscientizar. Essa lição está na parte terceira do Livro dos Espíritos, que fala de leis naturais e leis divinas. É exatamente o capítulo 10, que fala da lei de liberdade que envolve uma série de coisas, lei de liberdade de pensar, lei de liberdade de agir, tal, e fala sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio em si está a questão 843 e a questão 850. As demais também são muito importantes em relação àquela liberdade, aquele uso que a gente faz em todas as situações. E é importante para nós, enquanto estamos em curso da vida, para mudarmos, termos a oportunidade de fazer a transformação interior em nós em relação a isso. Porquanto, para que não se torne pesado para nós, para que não se torne um adversário para nós. Nós temos que entender, assim como nos diz Humberto de Campos, pelas mãos do Cândido Chico Xavier, que ele nos diz que o mal nunca é problema quando nós permitimos que o bem chegue antes. O mal não é problema. Quando a gente permite que o bem chegue antes, está tudo resolvido. Né? E por que ter medo daquilo que erramos, das situações que experimentamos por falta de conhecimento? Não. Mãos à obra ao bem, porque o bem que se faz diminui o mal que se fez. Né? É essa experiência que a vida nos proporciona. E como diz também Humberto de Campos, como nos diz André Luiz, que quando ele nos fala que o que levamos da vida é o que a vida que a gente leva. Não é do Zeca Pagodinho, tá? É um pouco diferente. Tá? Nós levamos da vida a vida que fazemos dela.
Entendeu? Então, temos que procurar o quê? Desenvolver em nossas vidas sempre essa possibilidade do conhecimento, da razão, das nossas escolhas, fazermos o uso do livre-arbítrio de forma certeira. Muita paz de Jesus.